Fora isso, esse tipo de transformação, a gente tem um outro tipo de transformação que Duval vai chamar de transformação por conversão. Então, o que é essa transformação por conversão? Essa transformação por conversão é quando você sai do sistema semiótico que você estava inicialmente. Você vai para um outro sistema semiótico. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui. Tá? Você está aqui, na verdade, aqui com alguns sistemas semióticos. Você está aqui com a representação na língua materna, você está aqui com a representação geométrica bidimensional e você está aqui com a representação fracionária. Tá? Então, você está aqui com 3 tipos de representações. Para resolver esse probleminha aqui, né, é um problema já resolvido, mas para fazer a explanação dessa solução, né, o autor trouxe aqui, da solução desse problema aqui, o autor fez uma representação geométrica dos dados que foram fornecidos na questão, certo? E também fez uma representação fracionária. Então, aqui é o que a gente chama de conversão. Ele converteu os dados que estavam dispostos no problema numa representação geométrica bidimensional dos números racionais. Depois ele também fez uma conversão e daqui dá a entender, né? Dá a entender que foi uma conversão daqui, da representação geométrica, para a representação fracionária. Então, ele fez a conversão da representação da língua materna para a representação geométrica. Da representação geométrica, ele fez uma conversão para a representação fracionária, tá certo? E aqui ainda tem um tratamento na representação fracionária, porque depois que ele encontrou as duas frações correspondentes aqui a essa parte pintada e a essa parte aqui, na verdade, aqui ele fez a fração, né, da relação, uma fração considerando, né, a parte, o todo, né, e o número de partes congruentes que foram pintadas de rosinha, e aqui a fração correspondente ao todo e ao número de partes congruentes pintadas aqui de lilás, né, e o todo que foi dividido. Aí aqui ele fez um tratamento, tá, na representação fracionária, certo? Aí, gente, o que é que tem a mais aí nessa conversão? O que é que a gente pode dizer com relação a essa transformação por conversão? Antes de dizer isso, eu vou dar aqui logo esse outro exemplo que eu tirei lá de Santana, 2020, que é esse exemplo aqui, aqui já lidando aqui com o estudo do sinal, né? Quando a gente está ali trabalhando com o pessoal lá na funções de segundo grau, né? Aí tem uma certa parte que você pede para fazer o estudo do sinal, né? Aí, para fazer o estudo do sinal, você tem que verificar que para fazer o estudo do sinal, primeiro ele vai fazer uma conversão da representação algébrica da função de segundo grau, tá? Da representação algébrica para a representação gráfica, certo? Aí, depois que ele faz essa representação gráfica aqui, ele vai, vai fazer essa representação gráfica. Depois, aqui também, ele vai fazer um tratamento, vai desenvolver aqui um tratamento. Temos que A igual a 1, portanto, é positivo, portanto, a parábola vai estar com a concavidade voltada para cima, né? Ele vai estar aqui utilizando alguns, trazendo, né, justamente fazendo uma análise dessa representação aqui, ó, para entender entender um pouco quais são os elementos que vão ser utilizados, né, daqui, devem ser levados em conta para construir o gráfico. Então, ele vai observar que o A sendo igual a 1, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima, né? Então, veja, ele está fazendo relações daqui para poder construir o gráfico, mas esse gráfico aqui é uma outra representação dessa função aqui do segundo grau, tá? Ele vai achar as raízes, né? Vai fazer um tratamento aqui partindo da representação algébrica, vai fazer um tratamento para achar as raízes. E para que ele vai achar as raízes? Para representar aqui, né, na reta, no gráfico, né? Vai colocar aqui as raízes para ele poder traçar o gráfico e só a partir daí fazer o estudo do sinal. Fazendo isso aqui, ele vai converter, veja, primeiro ele converteu do registro algébrico para o gráfico,
Agora ele vai ter que converter, fez um tratamento aqui, né? Aí agora ele vai ter que converter isso que está sendo dado aqui, né? Para o registro algébrico, tá? Ou seja, vai converter do registro gráfico para o algébrico para poder dar a solução na representação algébrica do que está sendo dito aqui no gráfico. Porque o que está sendo dito aqui é a mesma coisa que a gente encontra aqui, está sendo dito aqui, mas de uma outra forma, né? Através da representação visual, né? A gente encontra o que está sendo dito aqui, né? Sendo dito aqui, mas pela representação visual. Então, vai ser feita uma conversão dessa representação geométrica, gráfica, para a representação algébrica, certo? E aí, quando a gente está lidando com conversões, é preciso que a gente entenda, né, enquanto professor, né, e enquanto professor que vocês vão ser, né, é preciso que vocês entendam, nós entendamos, né, que quando a gente lida com conversões, a gente precisa fazer alguns tipos de relações que são relações específicas desse modo de transformação, tá? Porque quando você está lidando com transformações no mesmo sistema, você está ali, né, com um sistema apenas, você está ali obedecendo as regras daquele sistema, né? Mas quando você vai lidar com conversões, você vai ter que lidar com dois sistemas diferentes, né? Você vai ter que lidar com dois sistemas semióticos diferentes, muitas vezes de origem, de naturezas bem diferentes, e para que você consiga, para que a gente consiga fazer essa conversão, é necessário que a gente entenda bem um sistema, compreenda como é que se faz o tratamento naquele sistema, é preciso que a gente compreenda como se faz o tratamento no outro sistema, e, além disso, é preciso que a gente entenda como transformar um sistema no outro, né? Como fazer a transformação não é transformar um sistema no outro, desculpa. Como transformar uma representação que está num sistema numa representação que está no outro sistema. O que eu vou levar em consideração? Quais são os elementos que a gente chama de elementos significantes, que eu vou ter que observar em uma representação ou em um sistema semiótico e em outro sistema semiótico para que eu consiga fazer essa conversão, tá? Então, assim, se a gente for verificar isso do ponto de vista cognitivo, essa questão das conversões, ela exige muito mais, né, da nossa estrutura cognitiva, do que essa representação, do que você fazer uma transformação no único sistema semiótico, porque você vai ter que entender muito bem de um sistema, vai ter que entender, né, muito bem do outro e saber elencar quais são, né, as unidades que eu vou levar em consideração para relacionar, para coordenar um sistema ao outro. Então, isso exige da nossa estrutura cognitiva muito mais do que só apenas a transformação por tratamento. E é uma das coisas que nós, enquanto professores, precisamos levar em consideração quando nós estamos trabalhando com atividades matemáticas em sala de aula, tá? Porque é uma das coisas que os alunos sentem bastante dificuldade e quando a gente não tem essa compreensão, a gente demora a identificar de fato, qual é a dificuldade, tá, que o aluno está tendo para que a gente consiga atacar aquela dificuldade. Tá? Então, quando a gente não tem essa compreensão, a gente demora um pouco para entender essa dificuldade do aluno. Tá? Então, assim, o aluno vai ter mais dificuldade em fazer transformações do tipo conversões do que do tipo tratamento, certo? Pelas razões que eu acabei de citar. E tem outras razões que eu vou dizer mais à frente. Mas, assim, eu gostaria de ter um feedback de vocês, gente, com relação a essa questão das conversões e dos tratamentos. É importante que vocês entendam essa distinção. Então, eu gostaria de saber se está tudo certo, está tudo bem. Se vocês querem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Fernando, mas você estava falando, eu esqueci o nome da visão semiótica, né? Uhum. E aí eu gostaria de saber se ela só ocorre quando tem algum gráfico ou algum
alguma forma que a pessoa enxergue, ou só com alguma questão de número já representa? Qualquer atividade. Qualquer atividade matemática, a gente vai ver que qualquer representação semiótica que a gente vai estar lidando com ela, vai ter esse tipo de coisa. Vai estar sempre. Eu vou trazer mais na frente os tipos de registros que a gente trabalha. Né? Porque, por exemplo, aqui a gente está com uma representação, né? Com um registro de representação que a gente chama de língua materna, que é a representação na língua portuguesa, tá? Aí, os dados que estão aqui representados eles foram, né, convertidos nessa representação geométrica. Então, o que está sendo dito aqui é a mesma coisa que está sendo dita aqui na representação geométrica, só que o conteúdo que está aparecendo para a gente é totalmente diferente. Quando eu falo em conteúdo, gente, é assim, o que eu quero dizer é que eu estou vendo esses dados que aparecem aqui, eu estou vendo aqui, mas de forma diferente. Aqui eu estou conseguindo ter outras informações a respeito do que está sendo dito aqui. Né? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de uma representação dos dados. Aqui eu estou tendo uma outra representação dos dados. Então, o que está sendo dito aqui é o que está sendo dito aqui, só que em uma outra representação. Tá? E o que está sendo dito aqui é o que está sendo dito aqui, só que numa outra representação. Aqui também, o que está sendo dito aqui, né, em relação ao todo, é o que está sendo dito aqui em uma outra representação. Então, vejam que eu estou fazendo representações diferentes dos mesmos dados, dos dados que foram dispostos ali na representação, no enunciado da questão, né? No enunciado da questão. Alguém levantou a mão. Então, quando se trata dessas conversões, automaticamente eu já estou falando de uma... já caracteriza uma perspectiva semiótica. Não, perspectiva semiótica vai ser o tempo todo que você está lidando com transformações, com atividades matemáticas, né? Porque qualquer registro que você esteja lidando, seja quando você está somando frações, seja quando você está desenhando um gráfico, fazendo um gráfico, por exemplo, vocês que são da área da licenciatura em computação, quando você está com software GeoGebra, em que você está fazendo aqueles gráficos lá da função de segundo grau, tem lá a representação algébrica da função de segundo grau, e você está desenhando o gráfico daquela função. Você está lidando ali com duas representações semióticas, certo? Do mesmo objeto matemático, que é a função, aquela função de segundo grau que está sendo representada ali. Né? E o GeoGebra é bem interessante, porque o GeoGebra você consegue, né, verificar, né, você consegue ficar mais livre para verificar, né, quais são os elementos visuais, por exemplo, né, quais são os elementos visuais que devem ser levados em consideração no gráfico, que devem ser levados em consideração para você estabelecer a representação algébrica, né? Ou seja, quando você olha para o gráfico, como é que a partir do gráfico eu consigo encontrar a função que representa, a função algébrica que representa aquele gráfico, tá? Então, o GeoGebra é muito bom para a gente trabalhar essas coisas, porque você pode estar variando ali os elementos, por exemplo, dada a função f de x igual a x, como é que vai ficar o gráfico? E quando eu coloco f de x igual a x mais 1, o que acontece com o gráfico? O gráfico ele vai se deslocar, né? Ele vai se deslocar no eixo das ordenadas, né? Ele estava passando pela origem e agora ele vai cortar o eixo das ordenadas no ponto, a ordenada igual a 1, né? Então isso quer dizer que esse 1 aqui que está me representando aqui na função algébrica, ele tem essa função, então eu posso olhar para aquele valor, para aquela constante, aquela constante vai me dar justamente o lugar onde, né, o valor da ordenada, onde o gráfico está cortando ali o eixo Y.
Então, assim, eu estou lidando ali com duas representações semióticas diferentes. Uma é representação gráfica e a outra é representação algébrica. Então, o tempo todo, quando eu estou trabalhando na matemática, eu estou lidando com representações semióticas. Né? Quando eu estou fazendo operações, quando eu estou utilizando números, quando eu estou utilizando gráficos, figuras geométricas, quando eu estou fazendo argumentações, fazendo uma argumentação, desenvolvendo ali uma argumentação sobre determinado... quando eu quero demonstrar uma demonstração, eu estou utilizando representação semiótica. Né? Então, o tempo todo, a atividade matemática ela é composta de representações semióticas. Eu estou o tempo todo fazendo transformações, né, de representações semióticas. Certo? Entendi, ficou claro agora. Uhum. Então, gente, a conversão, ela exige cognitivamente uma estrutura, né? Ela exige que a gente tenha uma estrutura cognitiva com relação àquele objeto matemático mais ampla, não é? Porque eu preciso, para poder eu fazer esse tipo de conversões aqui, ó, para poder, a partir desses dados, eu estabelecer essa figura geométrica. A partir dessa figura geométrica, eu estabelecer essas frações aqui, eu preciso conhecer muito bem, tá? Saber lidar, né? Tanto com essa representação aqui, que é a representação, esse enunciado, né? Quanto essa representação geométrica, porque se eu não souber colocar os dados que estão aqui dispostos, se eu não souber, se eu não conhecer bem a representação geométrica, eu não saberei fazer essa representação aqui. Então, eu vou ter que conhecer muito bem, tá? A representação geométrica aí, eu vou ter que conhecer muito bem a representação fracionária para poder identificar que esse 5 aqui corresponde ao meu numerador, para poder identificar que essa quantidade aqui, essas 9 partes congruentes aqui equivalem ao meu denominador, ao denominador da minha fração, certo? Então, eu tenho que conhecer muito bem, além conhecer muito bem a representação fracionária, a representação geométrica e conhecer muito bem quais são os elementos visuais da minha representação geométrica que eu vou levar em consideração para escrever o numerador. Quais são os elementos visuais da minha representação geométrica que eu vou levar em consideração para escrever o denominador? Tá vendo? Que é preciso eu fazer uma relação entre a representação geométrica e a representação fracionária. Eu tenho que saber exatamente o numerador da minha fração, né? Qual é a relação do numerador da minha fração com as partes, né? Aqui que foi dividido inteiro aqui, né? Então eu tenho que saber fazer essa relação. Se eu não souber fazer essa relação, nada adianta, por exemplo, eu saber somar frações, tá? Eu saber somar frações não tem nada a ver com saber relacionar, saber transformar esse registro nesse daqui, tá? Eu posso saber muito bem somar frações, subtrair frações, multiplicar frações, dividir frações e não saber converter esse registro nesse. Por quê? Porque para converter esse registro nesse, ou seja, o registro geométrico no fracionário, eu preciso saber quais as relações que eu tenho que fazer entre esses dois registros, ou entre essas duas representações, ou entre as representações desses dois registros, tá? Eu preciso saber como é que eu vou fazer essa coordenação, né? Quais são os elementos da minha figura geométrica que eu tenho que levar em consideração para poder estabelecer o numerador? Quais são os elementos da minha figura geométrica que eu tenho que levar em consideração para estabelecer o meu denominador? Tá? Então, eu tenho que saber muito mais, né, do que só transformar frações entre frações, ou transformar figuras geométricas, fazer transformações dentro da figura geométrica. Eu vou ter que saber relacionar esses dois tipos de representações aí, bem distintos, né?
certo? Então, cognitivamente, Duval fala que a transformação por representação, ou a transformação por conversão, ela é muito mais, ela requer muito mais da estrutura cognitiva do indivíduo do que simplesmente o tratamento.